Olá, me chamo Gabriel Mendes, acadêmico do curso de Licenciatura em Educação Física da Uniaselv, Parnaíba, Piauí. Hoje irei apresentar o paper do estágio 2. O projeto de extensão que escolhi foi Práticas Pedagógicas na Educação Básica em Tempos de Ensino à Distância. Diante do período da pandemia em que o Brasil vive, as aulas das escolas migraram para o ambiente virtual, devido aos decretos que enfatizavam o combate à propagação da Covid-19. Desse modo, percebe-se que muito foi mudado na educação brasileira. Com isso, as metodologias do professor de educação física tiveram que mudar, assim como nas demais disciplinas. Com essa mudança, o professor teve que mudar a sua didática. E com isso, a maneira com que ele avalia mudou também. Agora, o professor teve que adequar a avaliação da aprendizagem para que ele pudesse ter um diagnóstico mais preciso e melhor sobre a aprendizagem dos alunos e seus desenvolvimentos. Metodologias de ensino-aprendizagem de educação física. O tema que eu escolhi para este trabalho foi a avaliação da aprendizagem na pandemia. Com o surgimento da LDB, nos anos em que se iniciava o processo de redemocratização do Brasil, a educação começa a dar seus primeiros passos em busca da liberdade e autonomia. Entretanto, este processo aconteceu em pequenos passos, tendo em consideração o período histórico em que o Brasil estava enfrentando. Na Lei de 61, a avaliação era vista de uma maneira que ao longo do tempo foi se moldando até chegar nas leis da contemporaneidade. Dependendo do período em que o Brasil se encontra, a educação também muda, e isso já vem de longas datas, já que a LDB mudou 3 vezes até chegar na LDB atual. A princípio, a LDB de 61, no caso, a avaliação da aprendizagem dentro dessa lei, tinha como foco a avaliação mais objetiva. Nessa óptica, compreende-se que o objetivo era na avaliação do aproveitamento do aluno com os resultados alcançados durante o ano letivo, tendo em vista selecionar os alunos com condições a serem promovidos ao ano seguinte. Naquele período em questão, a avaliação da aprendizagem dentro da LDB sofreu por essas mudanças devido ao que estava acontecendo no cenário geral do Brasil. Com a reforma da LDB de 1971, um novo olhar surgiu, tendo como base o aperfeiçoamento da avaliação do aproveitamento, focado no sistema de promoção, de estudo e de recuperação para o aluno com um aproveitamento insuficiente e dá a possibilidade de avanços. Na atualidade, concomitantemente com essas mudanças históricas, como a criação da Constituição Federal, promulgada em 1988, no Brasil começou-se a ter uma visão mais liberalista, justa e progressista. Na LDB de 96, a que seguimos até hoje, também foi modificada, onde agora pode-se afirmar que a ênfase na avaliação como um processo que busca detectar o grau de processo do aluno em cada conteúdo. Em uma óptica geral, que sugere ser a avaliação um meio de verificar o alcance de objetivos almejados, que não necessariamente se restringam ao domínio de um conteúdo. Compreende-se que devido ao momento que o Brasil vive, seja por fatores econômicos, políticos ou de saúde pública, as técnicas de educação mudam, onde a escola e seus membros tentam adequar as maneiras de trabalhar. A avaliação da aprendizagem se molda concomitantemente a essas mudanças, sempre visando um bom desenvolvimento e diagnóstico de ensino-aprendizagem. A história da educação do Brasil passou por várias mudanças, desde os jesuítas até as abordagens pedagógicas progressistas. Concomitantemente com essas mudanças, também a avaliação da aprendizagem passou por alterações e o pensamento de que se deve romper a pedagogia do exame se torna cada vez mais forte na sociedade. Diante do exposto, existem fatores que não podem ser esquecidos, como por que precisamos romper a pedagogia do exame? E qual é o papel da avaliação da aprendizagem atualmente? Devido à pandemia ter moldado o cenário nacional no que se refere à questão do distanciamento e do combate à proliferação da Covid-19, influenciou diretamente na forma com que o professor realiza a avaliação da aprendizagem, pois as técnicas didáticas também mudaram. Agora o professor avalia a aprendizagem de outra maneira, de uma maneira virtual. Verifica-se que os exames não levam em consideração a qualidade, mas sim a quantidade. Esse fato torna-se um imbróglio atualmente, pois não se tem uma precisão do desenvolvimento educacional do aluno. Comprova-se isso por meio do pensamento de Lucchesi, onde ele fala: provas e exames são apenas instrumentos de classificação e seleção, que não contribuem para a qualidade do aprendizado e nem para o acesso de todos ao sistema de ensino. Compreendendo o que foi supracitado, entende-se que cada vez mais
o professor deve adequar as formas de avaliar o aluno para que a qualidade seja colocada em primeiro lugar e que realmente o aluno seja avaliado. Independentemente de que esfera a avaliação, ela tem o papel de garantir o sucesso em uma jornada recíproca entre o que se propõe a ensinar e o que se aprende. A relação professor-aluno se caracteriza como uma parceria e troca. Com isso, prepara os alunos para a vida social, escolar, profissional, afetiva e política, alinhando saberes e fomentando o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação da aprendizagem é uma parceria que avisa se os resultados são ou não satisfatórios, para que a partir disso seja possível a correção de erros e a busca por melhorias em todo o processo de ensino. A avaliação da aprendizagem é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. O professor avalia se suas técnicas de ensino estão sendo realmente eficazes e se os alunos estão aprendendo. A partir daí, ele consegue realizar indagações para melhorias. Se está errado, o porquê está errado e tentamos melhorar. E se está indo bem, o porquê está indo bem para continuarmos neste desenvolvimento benéfico. O mundo social em que o aluno está inserido deve ser levado em conta na elaboração de uma questão. Nessa óptica, segundo Paulo Freire, cérebro educador brasileiro, na obra Pedagogia da Autonomia, o autor fala que, para a educação de jovens e adultos, deve-se fazer as aulas de acordo com a realidade dos alunos, ou seja, utilizando de palavras e acontecimentos do cotidiano dos alunos. Paralelamente ao pensamento de Paulo Freire, trazendo para uma perspectiva da avaliação, é notório que o professor analise o ambiente social dos alunos para que ele possa realizar a avaliação de forma precisa e eficaz, consubstanciando o papel da avaliação da aprendizagem dos alunos. O professor só deve fazer uma questão se ele tiver compartilhado o conteúdo e se de forma proveitosa com os alunos. Comprova-se isso. Seja pontual ou contínua, a avaliação só faz sentido quando leva ao desenvolvimento, segundo Lucchesi. Com isso, vê-se que não tem sentido o professor exigir que os alunos se saiam bem em uma avaliação se ele não apresentou o conteúdo contido na avaliação, ou não tem apresentado de maneira satisfatória. No caso, o professor deve avaliar o desempenho da turma para diagnosticar se o problema está na criação da avaliação e na sua didática. Com o surgimento da pandemia, devido à proliferação do coronavírus, as aulas não podem mais ser presenciais, ou seja, agora as aulas são virtuais. Nessa perspectiva, surgiram indagações sobre como o professor de educação física adequou as suas metodologias de ensino, aprendizagem, utilizando da didática no ensino fundamental e como ele realiza a avaliação da aprendizagem. A pesquisa por informações com relação a essas mudanças aconteceram através deste processo de estágio, tentando mitigar ao máximo as dúvidas do acadêmico acerca do assunto a ser pesquisado. Existem 3 características da avaliação dentro de todo o processo de ensino-aprendizagem, em que a ela perpassa. Neste contexto são elas: diagnóstica, formativa e somativa. Primeiramente, falando da característica diagnóstica, onde é considerada a primeira forma de avaliar e onde se tem uma visão geral do aluno para que possa ser gerado objetivos e metas a serem traçadas no processo de ensino-aprendizagem. A avaliação diagnóstica é entendida como uma ação avaliativa realizada no início de um processo de aprendizagem, que tem a função de obter informações sobre os conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes, com vista à organização dos processos de ensino e aprendizagem de acordo com as situações identificadas. No período da pandemia, o professor realiza essa avaliação por meio do WhatsApp, para que os alunos que têm acesso à internet e para os que não têm acesso à internet são deixadas na escola para que eles possam buscar as atividades, onde são enviadas e recebidas pelo mesmo meio. Nas impressas, os alunos entregam de volta na escola para que o professor possa recolher. Na medida do possível, o professor adequa a avaliação da aprendizagem dos alunos. A avaliação formativa também faz parte do processo de avaliação do ensino-aprendizagem, servindo como auxílio para que o professor possa mediar as técnicas e formas de avaliação para uma melhor obtenção dos objetivos que foram propostos na primeira parte do processo de avaliação. Ainda nessa óptica, a avaliação formativa é uma proposta avaliativa que inclui a avaliação no processo de ensino-aprendizagem. Ela se materializa nos contextos vividos pelos professores e alunos e possui como função a regulação das aprendizagens, que devido ao momento de pandemia se torna muito difícil a ser incorporada pelas dificuldades que os alunos que não têm internet enfrentam e o distanciamento social. A avaliação somativa é a mais conhecida nas realidades brasileiras, pois
se configura no final do processo de ensino-aprendizagem, apresentando uma classificação do aluno para que o professor possa dar um resultado final da aprendizagem. A avaliação somativa faz parte de uma realidade bastante comum dentro das escolas brasileiras, principalmente com princípio relacionado às avaliações externas. Geralmente é utilizada no final de um processo educacional, com o objetivo de avaliar o resultado da aprendizagem. Essas avaliações são realizadas a cada bimestre, com realização de provas escritas levadas pelos alunos e entregues na escola com um prazo pré-estabelecido pelo professor. No geral, o aproveitamento dos alunos no que se refere à questão da aprendizagem nesse período de aulas remotas é um pouco difícil, diferente de quando o professor está com o aluno presencialmente, onde ele pode esclarecer de maneira bem mais significativa e que também possa servir para a resposta das indagações de outros alunos. Vivência do estágio. A instituição concedente foi a Escola Municipal Godofredo de Miranda, localizada no bairro São José. A escola tem uma área de atuação no ensino fundamental 1 e 2, também atua no EJA, na educação de jovens adultos. Atende a quantidade de 283 estudantes distribuídos nos turnos manhã, tarde e noite. A construção deste trabalho foi feita através da observação virtual e por meio de livros e sites da internet acerca do conteúdo proposto. A avaliação da aprendizagem nas aulas de educação física durante a pandemia no ensino fundamental foi o foco principal do projeto. O professor que me recebeu foi o Francisco da Silva Cavalcante, que ministra aulas nas turmas do ensino fundamental, no qual cada turma existe em média de 34 alunos. O meio de comunicação virtual que o professor tem para contato com os alunos é o WhatsApp. Os horários foram reduzidos devido à pandemia, mas as aulas acontecem nos mesmos dias em que aconteciam as aulas presenciais. Antes da pandemia, os professores tinham métodos avaliativos para a realização da avaliação da aprendizagem e de como trabalhar os conteúdos de maneira presencial, que de certa forma já eram comum desde o início da disciplina de educação física ser obrigatória na educação básica do Brasil. Entretanto, com o surgimento das aulas online, o professor teve que se adequar às novas aulas e melhorar suas formas didáticas de ensino, que afetou a maneira de avaliar. Desse modo, as aulas de educação física são realizadas modo online via WhatsApp e de forma digitalizada, em folhas impressas onde são entregues pelo professor para a equipe administrativa da escola para a entrega àqueles alunos que não tiverem acesso à internet ou celular. As atividades e exercícios para o entendimento dos alunos com relação aos conteúdos propostos pelo professor são realizadas de maneira clara para que ocorra um bom entendimento do aluno, assim minimizando as dificuldades da educação à distância em escolas públicas do município. Em contrapartida, existem empecilhos que prejudicam o trabalho do professor, como a realidade financeira em que os estudantes das escolas públicas do Brasil enfrentam, que de certa forma acabam sendo prejudicados pelo fato de não terem condições financeiras para possuírem aparelhos que tenham acesso à internet ou até mesmo não terem acesso à internet. Esses imbróglios surgem quando o professor realiza e propõe uma atividade, pois o feedback, na maioria das vezes, não se concretiza pelo fato de que muitos alunos, por não terem acesso à internet, não realizam as atividades propostas pelo professor e as atividades que são entregues na escola, acontece que muitos alunos não devolvem ou não respondem, tornando muito difícil a relação entre o professor e aluno. Então, tentando mitigar essas dificuldades, o professor realiza adaptações e criatividades bem claras e objetivas que possam ser realizadas dentro das condições e realidades de cada aluno para desenvolver ao máximo o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, melhorando então a realização dos planejamentos pedagógicos do professor acerca dos conteúdos propostos pela BNCC e o desenvolvimento das habilidades que são cobradas em cada conteúdo e em cada faixa etária. Ao avaliar o aluno, o professor leva em consideração o período de pandemia e cria uma visão mais humana e profissional ao avaliar os alunos, em meio a muitas dificuldades que as escolas públicas enfrentam. Impressões de estágio, A realidade da escola pública faz com que o professor saia da zona de conforto e busque por melhorias de técnicas e de formas didáticas para a realização exitosa do seu trabalho. Evidentemente que quando o profissional se depara com o período de pandemia, enfrenta ainda mais outras dificuldades, nunca vivenciadas antes, o que faz com que o professor de educação física não meça esforços para a melhoria da educação. Com isso, ocorre uma fomentação do processo de ensino-aprendizagem dentro e fora do ambiente escolar, principalmente no processo de ensino-aprendizagem, que é a base para uma jornada benéfica do aluno e do professor no processo de educação. A observação enriqueceu a jornada acadêmica do discente e mostrou a realidade da escola pública. Desse modo, a experiência deu uma visão de como os acadêmicos devem se portar dentro do ambiente escolar, com técnicas de aprendizagem, formas didáticas mais acessíveis de apresentar o conteúdo exigido pela grade curricular e avaliações adequadas ao período.
a fim de chamar os alunos a participarem das aulas e aprenderem. Aproximou os discentes da escola, embora que virtualmente por conta da pandemia e do distanciamento social, estreitando laços e familiarizando o futuro profissional com o mercado em que ele irá entrar futuramente, fazendo carreira. Essas são minhas referências: Metodologia de Ensino da Educação Física, da Coletivo de Autores, Adeus Professor, Adeus Professora e Avaliação do Libânio, que é referência em didática no Brasil, um autor muito conhecido, e o Cipriano Lucchesi, com o livro Avaliação da Aprendizagem, que é o autor referência quando se fala em avaliação da aprendizagem no Brasil. Paulo Freire, com Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Esse é meu produto virtual, Titulação Pedagógica, Avaliação Adaptada na Pandemia. A etapa é o Ensino Fundamental 2, a série o 8º ano. A duração são 3 aulas de 45 minutos. Objetivo da ação pedagógica. Esta trilha tem por objetivo gerar o conhecimento do esporte de invasão, o futsal, no 8º ano do ensino fundamental, para a realização da avaliação da aprendizagem dos alunos. E como objetivo específico, identificar a importância dos esportes em equipe, reconhecer o dos esportes de invasão, aprender a história, as regras e os fundamentos do futsal, utilizar as técnicas digitais para a realização das atividades e avaliações da aula, entre outros. As palavras-chave são avaliação da aprendizagem, pandemia, esportes de invasão, futsal. As perguntas que eu utilizei para iniciar esse projeto foram: por que os esportes coletivos são necessários? Quais são as competências específicas da educação física? Os conhecimentos das práticas ajudaram no processo de ensino-aprendizagem? Como avaliar os alunos? A atividade 1, trabalha a habilidade. Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas. A atividade consiste em: os alunos deverão pesquisar sobre a história do futsal. Depois dessa pesquisa, realizarão um resumo de tudo que foi pesquisado e entregar ao professor. E também será proposto aos alunos que, se possível, conversar entre si para discutirem sobre o conteúdo, trocando informações acerca do que foi pesquisado. Avaliação 2, trabalha a habilidade. Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática esportiva e demais práticas corporais tematizadas na escola. A atividade consiste em procurar informações no bairro sobre a disponibilidade das quadras para a prática do futsal e também saber qual a frequência da prática do futsal na localidade em que o aluno mora. Posteriormente, apresentar os dados coletados para a turma para o entendimento do quanto o esporte é praticado e conhecido na região. A atividade 3, trabalha a habilidade. Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas. A atividade será realizada da seguinte maneira: o professor entrega um material impresso na escola para que os alunos que não tenham acesso à internet possam ir buscar, e os que têm acesso à internet, o arquivo será mandado digitalmente. Esse material contém as regras do futsal em forma de texto bem dinâmico e cada fundamento bem explicado e exemplificado. Antes da entrega desse material, o professor conversa com os alunos de maneira digital sobre o conteúdo e explica tudo acerca do material e tudo acerca dos fundamentos e das regras. No fim desta explicação, serão sanadas as dúvidas que aparecerem. Essa é a avaliação que será realizada acerca das 3 atividades que foram propostas para os alunos. A avaliação é aquela que eu mostrei. A avaliação será realizada através da participação e engajamento dos alunos nas atividades propostas. Analisando essas etapas, o professor irá realizar a avaliação geral, levando em consideração principalmente o alcance das habilidades propostas pela BNCC no que se refere à unidade temática esporte de invasão. Recursos pedagógicos: internet, vídeos, WhatsApp, YouTube, objetos casuais domiciliares quando os alunos estiverem fazendo as atividades em casa. Essas são minhas referências. Muito obrigado e até mais.